Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, Arão e a linhagem sacerdotal, os quais ministram em figura e sombra, enquanto o sacerdote eterno, Cristo, ele é ministro do santuário, verso 2, e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Mas os sacerdotes terrenos, segundo a lei, verso 5, ministram em figura, ministram em sombra das coisas celestes, que são os bens que têm realidade, no capítulo 9, verso 11. Coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. E agora nós temos as três grandes bênçãos que o ministro do santuário, do verso 2, o mediador, do verso 6, ministra ao seu santuário. E o que é que ele ministra? Assentado no trono dos céus, ministrando sobre seu santuário celestial, sua casa, que é a igreja. Capítulo 3, verso 6. Cristo. Então, senhores, para quem não está acostumado, mesmo para mim, muitas vezes, uma linguagem difícil, por isso que nós estamos aqui estudando a vida espiritual nas mãos aí dos preletores e hoje o Romeu Bornelli. E o que é importante quando ele fala igreja, e o que ele quis dizer nessas últimas palavras, é que Jesus Cristo, o homem corporativo, está vivo, está à destra de Deus, é o cabeça da igreja. A igreja não é a edificação, como muitos falam. A igreja é orgânica, ela é viva e ela é formada por aqueles que nasceram de novo, aqueles que verdadeiramente, espiritualmente, em espírito e verdade, são filhos de Deus, irmãos de Cristo. E essa igreja é o corpo de Cristo, também chamado de noiva de Cristo, para um casamento nupcial, quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja ou buscar sua noiva. E quem está nos preparando para esse casamento, para esse arrebatamento, é o Espírito Santo, que nos guia dia a dia em tudo que fazemos. Isso não quer dizer que, por falarmos como filhos de Deus, que temos o Espírito Santo nos governando, que nós somos perfeitos. Não. Existe uma guerra espiritual dentro de cada um de nós, filhos de Deus, porque nós nascemos na carne e desse corpo de carne e sangue vamos morrer, ou não ser arrebatado, mas também hoje nós somos espirituais, ou seja, nós temos um relacionamento espiritual com o Espírito Santo. E eu falo isso com baseado na Bíblia, não é meu achismo, e com todos os estudos que a gente faz há 20 anos e 2 anos aqui fazendo
na nossa rede social, pelo canal YouTube. Vamos escutar o preletor. Porém, como filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Então, o que é que ele ministra a essa casa? Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, e também sobre os seus corações as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Segunda bênção, mencionada no verso 11. Meditaremos nelas depois. Pois, verso 12, a terceira bênção, terceira ministração. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos orar. Amado Pai Celestial, como te agradecemos, porque sim, temos o teu Filho, o Filho, como o grande e eterno sumo sacerdote que se assentou à tua destra. Muito obrigado porque tu mesmo o constituíste pelo poder de vida indissolúvel. E obrigado por todas as ministrações do teu Filho à sua casa. Por isso, Senhor, pedimos-te que em mais esse tempo de comunhão experimentemos a realidade do Filho ministrando a sua casa. Que o Senhor mesmo seja aquele que fale aos nossos corações, que abra a tua palavra, que ilumine os olhos do nosso entendimento, para realmente percebermos as coisas celestiais. Abre-nos, Senhor, um pouco mais o significado da casa. Que o Senhor mesmo seja aquele que fale aos nossos corações, que abra a tua palavra, que ilumine os olhos do nosso entendimento, para realmente percebermos as coisas celestiais. Abre-nos, Senhor, um pouco mais o significado da tua casa nessa maravilhosa epístola. Confiamos assim em nossas vidas a ti nesse tempo. Habilita-nos ao bendito Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma epístola deslumbrante. Ela é singular no Novo Testamento em vários aspectos, começando por não sabermos quem é o seu autor. Há muitas tendências, nem convém mencioná-las, de tantas que são, mas nós temos uma certeza. A pessoa do Espírito Santo é destacada de tal forma nessa epístola, assim, pois, como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvir sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, nós estamos tão seguros, como assim tem estado os santos há 2000 anos, de que essa é uma epístola escrita pelo Espírito Santo através de uma pena humana. Palavra de Deus, inspirada por Deus. Mais uma característica sublime dessa epístola. Ela é o maior documento de toda a Bíblia sobre o tema do ministério celestial, sumo sacerdotal de Cristo. Não há nada maior nas Escrituras. Aliás, há poucas menções, e em algumas epístolas, apenas sugestões, por exemplo, nas de Paulo, sobre esse ministério sumo sacerdotal de Cristo,
com relação à sua casa, à sua igreja. Ou seja, se nós não tivéssemos essa epístola aos Hebreus, nós teríamos muito pouco conhecimento do ministério sumo sacerdotal celestial de Cristo. Os irmãos não acham que esse tema é simplesmente maravilhoso nas Escrituras? E ele está descrito, inclusive em minúcias, na Epístola aos Hebreus. Então, que riqueza nós podemos ter esse livro em nossas mãos. Mais um pouco de pano de fundo. Essa epístola foi escrita para cristãos veteranos, porque é dito que já havia, capítulo 5, já havia decorrido um tempo, e talvez, segundo alguns estudiosos, esse tempo pode variar de 5 anos a 10 anos, mais ou menos, que eles já tinham recebido o Senhor e conhecido o Evangelho. Então, durante esses 5 ou 10 anos, talvez, de jornada com o Senhor, eles já deveriam ser mestres, ensinando outros. Mas eles